A minha definição sobre São Paulo está num desenho que eu fiz, que está aí nessa exposição aqui, falando da cidade, que é essa grande pizza, na verdade, de vários sabores, né? Porque tem todas as culturas misturadas. São Paulo é uma cidade que se abre para o Brasil inteiro e para o mundo, então vem gente de todos os lugares. Aí, a partir desse desenho, eu comecei a explicar São Paulo também do ponto de vista da ocupação espacial através do leito dos rios. Essa questão do Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que formam um ângulo, né? E as bissestrizes desse ângulo, as divisões desse ângulo é que são as grandes avenidas. A Paulista, a São João, a Faria Lima, a Avenida Brasil, são todas bissetrizes desse ângulo que vai em direção ao Pico do Jaraguá. E as transversais a essas bissetrizes é que são as outras avenidas, a 9 de Julho, a Brigadeiro Luiz Antônio, Pamplona, a Rua Augusta, são essas outras travessas. Então, tem uma concepção também espacial na ocupação da cidade através dos leitos dos rios, né? E aí, outra questão é essa, quer dizer, é uma cidade que se abre para o Brasil e para o mundo, então vem gente de todos os lugares. E aí, essa exposição fala um pouco desses homens que ajudam a marcar a cidade através dos seus nomes. Ninguém sabe quem foram, mas sabe onde ficam. O Clóvis Bevilacqua, o Caetano de Campos, essas pessoas, na verdade, estão aqui retratadas nessa exposição. A minha formação de desenho vem desde pequeno. Eu fui seduzido pela linguagem através dos desenhos animados, dos filmes que eu via, as 20 Mil Léguas Submarinas, depois as revistas do Disney, Bolinha, Luluzinha, essas coisas. Eu comecei a desenhar querendo fazer aquilo, imitando. Então a gente tem aqui também alguns desenhos do meu início de carreira, com 4 ou 5 anos de idade, que eu já desenhava storyboards, história em quadrinhos, né? Que eu não sabia escrever ainda, mas eu sei que quando a sequência chegava no final, se você ver, está escrito fim, às vezes com N de navio, porque na verdade eu não sabia escrever, mas eu sabia que a história tinha terminado ali. Então, essa vocação com a linguagem me pegou desde garoto, e é isso que eu venho reproduzindo, aprimorando e me deformando profissionalmente. Bom, a minha experiência na cidade, né, se dá através da minha infância com os meus pais, meus avós, as pessoas que marcaram para mim a minha vida na cidade. Então, nesse livro aqui de São Paulo, eu começo contando isso, quer dizer, o meu pai, que era o Paulo Caruso, que morava na Praça Júlio Mesquita, onde tem esse monumento à lagosta desconhecida, que Jaguar intitula assim, porque ela tinha umas lagostas de bronze que foram roubadas e derretidas. E meu pai era esse ser, né, que é o Paulo Caruso, que morava na Praça Júlio Mesquita, ali em cima do Filé da Moraes. Então, dia 25 de janeiro, que era o dia de aniversário dele, né, depois que ele se foi, eu tenho feito exposições e até para relembrar um pouco essa passagem. Outro lugar marcante é onde morava o meu avô materno, o seu Paco, foi quem ensinou a gente a desenhar, pegando na mão, eu e meu irmão, ensinando a gente a desenhar. Era o seu Paco, que é esse aqui, o seu Francisco Lúcio Savério Samuel Bernardo Espanha Sanches. E ele morava na Rua Taguá 55, que está lá até hoje. E a minha mãe, por coincidência das coincidências, trabalhava aqui na Praça da Sé, onde ela era escriturária da Caixa Econômica Federal. Então, tem um desenho dela aqui também que está na exposição, né? Eu, na verdade, fazia fila para falar com ela, porque ela estava no caixa, lá embaixo, onde a gente entra, tem aquela fila de gente que agora fizeram um zigue-zague para você chegar até o caixa. Eu ficava na boca do caixa para encontrar a mamãe, né? E aí, essa experiência dos meus pais, do meu avô, que me ensinou a desenhar na cidade, é que foi marcando a minha história e a do meu irmão também na cidade. E eu, por exemplo, meu irmão gêmeo virou carioca. Eu estou aqui em São Paulo, nunca saí daqui e nunca mudei de bairro, quer dizer, eu fui para lá com 2 anos, a Vila Madalena, onde eu vivo até hoje. Então, eu tenho uma noção da transformação da cidade, mas também tenho uma outra noção que eu estou impregnado de uma lembrança, de uma memória afetiva de cada um dos lugares que eu passo. Então, quando eu venho para cá, para o centro, né, eu vou passando pelos lugares que minha mãe frequentava, que meu pai frequentava. A cidade, o centro da cidade era um lugar glamouroso. Eu me lembro em frente ao Teatro Municipal, a loja do Mapping, onde os garçons trabalhavam servindo o almoço com luvas brancas, tinham violinos tocando com piano de cauda. O centro era um lugar de exibição da riqueza da cidade. Depois passou esse processo todo que vem vindo do crescimento vertiginoso da cidade, vai se perdendo qualidade. E outra, o centro vai migrando. Então, assim como antigamente o centro vinha da Praça da Sé, do pátio do colégio, né, da Moca, do Brás, em direção
a Avenida São João, o centro da cidade, depois foi migrando para a Avenida Paulista, agora já foi migrando para Faria Lima, já foi migrando lá para o Marginal Pinheiros, né? Então, essa mudança da riqueza em direção aos novos centros vai fazendo com que o centro antigo fique deteriorado. Então, tem todo um trabalho de recuperação do centro, que agora eu acredito que, com espaços como esse aqui, na Praça da Sé, espaço cultural, a Prefeitura de São Paulo, que vai mudar para os Palácios do Sampaio Moreira, o prédio Sampaio Moreira, que foi o primeiro arranha-céu de São Paulo, antes do Martinelli ainda, vai virar a Secretaria de Cultura do município. A Prefeitura também está no centro da cidade. Então, isso tudo traz, de alguma maneira, uma revitalização cultural para o centro. Agora, é a questão econômica que tem que ser vista, né? Do meu ponto de vista, onde eu moro, na Vila Madalena, por exemplo, a verticalização, as torres que estão sendo erguidas, o casario que está sendo derrubado, a quantidade de gente que está sendo apinhada, isso inevitavelmente tem um choque. Então a Vila Madalena hoje, eu até brinco, na época da Copa e depois do Carnaval, é a Vila Madalena arrependida. Assim como a Madalena da história de Jesus se arrependeu, né? A Vila Madalena também se abriu a partir da migração da cidade universitária para onde ela está hoje, né? As faculdades foram migrando para a cidade universitária, saindo do centro para lá, faculdade de História, de Geografia, depois a faculdade de Arquitetura, que era na Três Rios, lá no Bom Retiro, por exemplo. Houve uma mudança do perfil. Essa quantidade de estudantes novos foram se apinhando e morando em repúblicas e foram mudando o perfil do bairro. Então, essa característica de bairro boêmio, na verdade, aconteceu com essa migração da cidade universitária para próximo, né, do bairro de Pinheiros, Vila Madalena, onde hoje tem um novo acontecimento, que é esse bairro de jovens, né, que andam pelas ruas, as mocinhas de short com garrafas na mão e rebolando, e vem gente de São Paulo inteiro, quer dizer, da Zona Norte, tudo pega o metrô, às vezes são hordas saindo do metrô em direção ao Cucuruto da Vila Madalena, que é onde era a casa da minha mãe, o Boteco São Bento, na Morato Coelho, com a Rua Spicuelta, foi onde eu vivi a minha infância inteira, e onde hoje é o olho do furacão da Vila Madalena. Às vezes as pessoas têm que ser tiradas de lá com chuva de água, de gás lacrimogêneo, de bombas de efeito moral e tudo, para acabar com o ouriço. E ainda tenho mães de amigos meus que são vizinhos de rua, com quem eu brincava, jogava bola na rua ali, que moram ali até hoje, na faixa dos 100 anos de idade, 98, 99 anos de idade, e que sofrem desse constrangimento que é o novo perfil do bairro, que virou um bairro boêmio até altas horas da madrugada, e isso incomoda muito os antigos moradores. Eu, como antigo morador, também tenho essa característica, quer dizer, passo a ser um estranho, porque é todo mundo jovem, todo mundo novo que vai para lá. Então, eu tenho esse sentimento profundo que é: eu sei que se eu sair dali, da Vila Madalena, alguém vai ocupar o meu lugar e vai ser alguém de fora. Então, eu fico. O humor que se pratica é sempre um humor relativo ao espaço em que você está vivendo. No caso de São Paulo, por exemplo, a mistura com os italianos trouxe, inevitavelmente, assim, na música, na pintura, na literatura, uma característica particular. Então você vê, por exemplo, a Dona Irã Barbosa, né? O samba da Dona Irã, na casa do Ernesto. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, nós fomos, não encontramos ninguém. Um jeito de falar, uma prosódia, que é a paulistana, da mistura com o italiano, por tipo. O João Bananelli, que era outro escritor também, e usava essa prosódia italiana como figura. Então, inevitavelmente, tem essa marca. O que acontece, por exemplo, na comparação com outros lugares? O Rio de Janeiro, né, era a capital nacional, capital do Império, capital da República. Então, inevitavelmente, o centro cultural estava em torno do Rio de Janeiro. Se a gente pensar nos anos 60, por exemplo, quando Tom Jobim, a Bossa Nova surge com Johnny Alf, com Vinícius de Moraes e tudo, então vão ser os anos dourados do país, que depois vão ser resgatados, tanto para a música, quanto também para o humor. O Pasquim, por exemplo, que acontece também no final dos anos 60, que vai ser uma maneira de se enxergar aquele momento de restrição nacional, da ditadura militar que estava imposta a partir de 64, com humor, né? Com ironia. Então, eles foram presos até porque uma das charges publicadas na capa do jornal
era o quadro do Pedro Américo, do Grito da Independência, e ao invés de ele estar gritando Dom Pedro, Independência ou Morte, ele está gritando Eu Quero é Mocotó, que era uma música do maestro Elon Chaves, a época que ele cantava meio com uma paródia, era o prenúncio do pagode que estava nascendo ali. Então, essas características, assim como no Nordeste, o repentismo, né? O humor que se faz, seja na literatura, seja no desenho, aquele desenho mais primitivo, tipo, tem características. Então, cada lugar tem uma bandeira, né, de identidade do seu humor. Aqui em São Paulo a gente tem essa característica e aqui esse trabalho é uma maneira de juntar duas coisas, o humor e a informação. Porque você passar, né, a informação das pessoas que são nomes de rua ou que são lugares. Por exemplo, aqui ao lado nós temos o autor da escultura do Monumento às Bandeiras, Victor Brecheret, que é conhecido como Empurra, Empurra. Por isso que ele está empurrando o quadro dele para ver se chega no limite do outro quadro em cima. Mas é um cara que marcou a cidade com esse projeto, que foi, na verdade, inaugurado em 54. Mas ele está desde 32, 36, que ele vinha elaborando essa escultura e vai concluir onde depois foi a prefeitura, que era o Palácio das Indústrias, que também, assim como a Torre Eiffel em Paris, era para ser um lugar de exposições apenas, e virou um palácio, né, que é o Palácio das Indústrias, que foi prefeitura durante um tempo. E nessa estrutura do Palácio das Indústrias é que ele acabou essa visão modernista do Monumento às Bandeiras. Uma característica importante do Monumento às Bandeiras, quando eu fui desenhá-lo, com o meu filho Paulinho ajudando, fotografando, é que eu vi, com o meu bloco de esboço, quando eu chegava perto das figuras, que mais do que um monumento à pujança e à bravura dos bandeirantes, esse é um monumento que exerce, enaltece aquilo que foi a verdadeira riqueza do estado de São Paulo e dos paulistas. A mistura de raça. Então, a gente tem, em várias situações, os que estão na frente, por exemplo, são mistura de índios e negros, né? O terceiro cara é um rabino, ele tem inclusive o cabelo na frente da orelha, né? Atrás tem uma família que é um europeu barbudo dividindo uma tigela de prato de farinha com uma índia e tem uma criança segurando um bebê, né, miscigenado no fundo. Então, essa coisa que na verdade o empurra aí está representando, na verdade, essa mistura de raças, essa mistura de etnias, que é o que fez de fato a riqueza de São Paulo com o café, a exportação e importação de café, coisa do tipo. Aí é que vem, né, a riqueza. Através da migração, por exemplo, da imigração também dos japoneses, dos italianos, dos negros, é que vai acontecer esse momento aí de conquista de São Paulo da cidadania, né? Porque antigamente era só uma vila de passagem, né? Outra coisa curiosa é isso, que na verdade um dos orientadores nessa direção do crescimento da São Paulo para o interior, né, foi o Manuel da Nóbrega. Por quê? Senão o desenvolvimento ficaria apenas no litoral. Mas o Manuel da Nóbrega que teve essa intuição de seguir os índios para ver os caminhos que eles estavam percorrendo, e aí vem a linha Anchieta até o pátio do colégio, e aí começa a vila de São Paulo, né? Então, acho que esses momentos aí de degrau por degrau, a emancipação e o crescimento da cidade, de alguma maneira, está registrado através desse trabalho de humor e de informação. Esse momento que eu estou vivendo aqui profissionalmente tem uma evolução que começa, na verdade, quando eu fui convidado a fazer esse livro, que era o São Paulo por Paulo Caruso. Eu comecei, para minha surpresa, a desenhar e a escrever sobre a cidade do ponto de vista da minha história familiar, né? As pessoas que moravam nos lugares em que eu vivi a infância, coisa do tipo, e depois eu vou comentando os edifícios, né, que marcaram a cidade. Então, a arquitetura do Ramos de Azevedo, que fez o Mercado Municipal, o Teatro Municipal, os outros edifícios, né, que vêm na sequência, como
o Museu do Ipiranga, a Sala São Paulo, né? Os primeiros edifícios como o Sampaio Moreira, o Martinelli, depois a Praça Antônio Prado, onde tem o Martinelli, o Sampaio Moreira, que foi o primeiro prédio de 15 andares, coisa do tipo. Aí eu faço esse comentário, né, da cidade através da minha ótica, a partir da minha história afetiva com os meus pais, onde eles moravam, coisa do tipo, mas eu vou falando dos edifícios. Esse momento agora eu estou fazendo uma outra direção, que é em direção ao homem, né? Porque todo mundo fala que a cidade é uma cidade gigante, uma megalópole, desumana, coisa assim, mas é justamente o contrário, porque é uma cidade aberta para gente de todos os lugares. E aqui eu repito sobre isso, quer dizer, essas pessoas que são nomes de rua, nome de praça, logradouros, como Paulo Machado de Carvalho, é o estádio do Pacaembu, o Empurra-Empurra aqui do Vitor Brecheret, mas temos os paulistanos ilustres como o Brigadeiro Luiz Antônio, o Pamplona, o Frei Caneca, que ninguém sabe, né, a história deles. E aí eu estou contando essa história e estou, na verdade, levando o meu trabalho numa outra direção, que é através dessa história dos paulistanos que marcaram a cidade, humanizar a cidade, mostrando que ela é marcada pelo homem e não pela máquina. Então, esse é um trabalho que vai virar um novo livro na sequência, como eu estou fazendo esse livro aqui de São Paulo, Paulo Caruso. No mesmo formato, eu vou fazer outro livro, que é o Paulistanos Ilustres, ilustrados por Paulo Caruso. Estamos aqui diante deste personagem, que ninguém sabe bem quem foi, mas sabe onde fica, que é o Joaquim Eugênio de Lima. É uma das travessas da mais paulista das avenidas. E foi ele que teve essa ideia de fazer a Avenida Paulista onde ele está. Era um mato alto, que era o mato do Caguaçu. E aí ele fez esse projeto, que aqui aparece da caricatura dele, eu depois encaixei esse desenho em 3 etapas. Primeiro, a venda do espaço para os Barões do Café, quando ele faz uma excursão de bonde movido a cavalo, com banda de música, para mostrar o que seria a nova avenida. Depois, no segundo momento, quando já começam as construções dessas casas, que é a foto mais clássica que a gente tem, da mansão René Thiollier, da casa depois dos Matarazzo, coisa do tipo. E depois a evolução na direção da cidade, que você vai ver hoje como é. Aqui a gente olhando para o Jaraguá, né? Seria mais ou menos esta visão, do Jaraguá do lado e a Praça Oswaldo Cruz do outro. Aqui nós estamos bem no meio, na Peixoto Gomide, né? Que é um dos personagens também que está aqui exposto e que eu vou contando a história. Então, essa maneira de ver a cidade através do homem, né? Que foi quem, de alguma maneira, contribuiu para a cidade ser o que ela é hoje, né? Então, aqui tem uma série de desenhos também que estão expostos nos totens da Avenida Paulista, que são os nomes de rua. Ministro Rocha Azevedo, Adoc Lobo, Frei Caneca, Leôncio de Carvalho, Oswaldo Cruz, Bernardino de Campos, Brigadeiro Luiz Antônio, são homens que marcaram a cidade através da cessão dos seus nomes, pelo histórico deles, né? Por exemplo, Frei Caneca era um personagem combativo, foi fuzilado porque não tinha carrasco, ele foi condenado à morte porque enfrentou o Império e foi 2 vezes condenado, e aí na última vez ele foi condenado à morte, à forca, e não tinha carrasco com peito para enforcá-lo, então ele foi fuzilado porque ninguém queria colocar a mão nele. Leôncio de Carvalho, aqui bem em frente à rua Leôncio de Carvalho, onde tem o Hospital Santa Catarina, né? O ministro Rocha Azevedo também foi presidente de Estado na Associação de Altino Arantes. O Adoc Lobo, ruivo, nasceu em Cascais, era português, mas viveu a vida inteira no Rio de Janeiro. Essas pequenas histórias de cada um ajudam a você a incorporar, né, o nome, né, ao lugar, né, o nome à pessoa e ao lugar em que eles estão expostos. Então, de alguma maneira, esse é o trabalho que vai numa outra direção. Se o primeiro trabalho, que era o livro de São Paulo, era para marcar a cidade através dos seus edifícios, do seu desenho, aqui é o homem que está em primeiro plano, os paulistanos ilustres, ilustrados por este tal de Paulo Caruso. A concepção desse trabalho se dava a partir desse processo aí. Eu ia para frente dos lugares, como aqui eu estou no Museu do Ipiranga, né, fazendo os meus esboços, as minhas anotações, enquanto meu filho, o Paulinho Caruso,
me ajudava fotografando, né, o entorno. Então eu tinha, através dos meus esboços, uma noção da massa escultural que eu estava reproduzindo, e depois, junto com as fotos, eu pegava os detalhes construtivos, os apliques, naquela arquitetura neoclássica do Ramos de Azevedo, cheia de gárgulas e coisas justapostas à estrutura, né? Eu ia fazendo esse detalhe. E depois também, quer dizer, do ponto de vista do Martinelli, da Praça Júlio Mesquita, onde meu pai morava, aqui tem um desenho também lá do Bom Retiro, que é o Buraco da Sara, um restaurante com aquele teto laranja ali. Depois eu fui pegando, quer dizer, a partir dos meus esboços, em que pegava o momento, né, do estar lá, as fotos me traziam depois essa capacidade de interagir, né, com o desenho que eu tinha feito no esboço e aplicar os detalhes e as soluções. No caso, por exemplo, da Avenida Paulista, né, tem muitos detalhes, então eu pegava mais ou menos a massa, a orientação, isso que vem da esquerda, do Pico de Jaraguá, para a direita, Praça Oswaldo Cruz, né, eu vou fazendo essa leitura, né, da massa, né, do desenho da avenida. E depois é que eu vou aplicando os detalhes ali, como os prédios, o prédio do MASP, a Praça do Trianon, ao lado do MASP, na Peixoto Gomide ali, coisa do tipo. Então, é um processo criativo, né, que funde aí as duas linguagens. Uma que é o desenho, outra que é a fotografia, né, e uma terceira que é o texto, né, que à medida que você vai vivenciando esses momentos, você vai sendo capaz de recriar isso para o leitor, de alguma maneira viajar com você na concepção do livro. Aqui nós temos o exemplo desse caderno de esboço que eu coloquei para ser manuseado mesmo aqui na exposição. Então, fiz uma xerox dos desenhos que eu fazia nos cadernos, né, dos detalhes que eu pegava. Isso aqui em frente ao prédio dos Correios, por exemplo, as pessoas passando, né, e os detalhes construtivos. Então eu ia me aproximando e pegando, né, de frente, mudando o ângulo para ver qual era o melhor momento que eu ia registrar. Aqui os detalhes construtivos, essa coisa dos apoios, das colunas, né, essas coisas que são meio malucas, cheio de informação a respeito. Outra coisa, assim como está sugerido nesse primeiro momento aqui, os passantes, né, as figuras que estão passando, essas figuras aqui, o detalhe delas, como é que era, né? A negra calipígia, o cara com chapéu de muçulmano, o outro com chapéu de boy, os caras com mochila nas costas, os pombos também circulando, coisa do tipo. Então, esse é o detalhe. Aqui outros detalhes, né, construtivos também do prédio dos Correios, do Teatro Municipal também. Aqui o Banco do Estado de São Paulo, junto com aquela massa da Praça Antônio Prado, que era o Martinelli, o Banco do Estado, o Banco do Brasil, em frente à Praça Antônio Prado, né? Aqui uma outra visão, eu subi em cima de um prédio, aqui é o viaduto Santa Efigênia, em que dá para pegar a Praça da Sé, né? A visão da paisagem no fundo. Depois aqui acho que é o Paissandu, o Lago Paissandu, Santa Efigênia, que eu tive. Então, esses esboços, depois, a partir das fotos, eu ia escolhendo a angulação da arte final do desenho, entendeu? Quer dizer, isso aqui, eu tinha uma noção das massas, isso aqui em cima do prédio, acho que, se não me engano, do Martinelli, coisa do tipo. E eu ia rabiscando só para ter uma noção da massa. Só que o Pico de Jaraguá sugerido no horizonte, ele não precisa estar detalhado, mas é só para ter uma noção da colocação espacial, né? Onde é que estava. Aqui o Museu do Ipiranga, né? Os detalhes. Não, aqui é a Praça, Praça Ramos de Azevedo, então, onde está o teatro, tem as esculturas, né? Ao lado do viaduto do chá ali, né? Isso aqui, um detalhe no centro da cidade também, os engraxates, né? Que é uma coisa que eu estava pensando muito em ter essa característica, aqui o engraxates também, de humanizar, né? Através das pessoas que estão na cidade circulando, né? O desenho que eu ia exibir. Então, alguns desses foram usados, outros não. Tem alguns que estão espalhados aqui, como no Bom Retiro, por exemplo. Isso daqui na Praça Vila Boim, né? Aqui um outro prédio também de exposições. O Copan, né? Essa coisa que debaixo do prédio, a coisa que é marcante no Copan é a sinuosidade do desenho do prédio, que na verdade era uma citação à bandeira do Estado de São Paulo, que é aquela bandeira das 7 listas, né? Então, o prédio do Copan, a própria estrutura dele é uma bandeira, né, flamulando, né? Então,
Essa coisa aqui é o interior do edifício Copan, né? Aquelas galerias internas. Depois, mais tarde, com as fotos, eu vou juntando e acrescentando os detalhes. Aqui é o detalhe da Praça da República, né? Isso em cima de um prédio ali, não sei se era o Terraço Itália, acho que era o Terraço Itália que eu estava desenhando. Aqui as figuras que ficam no bar, naquela varanda do Terraço Itália, né? Vendo a cidade ao fundo, o horizonte, a linha da Paulista, né? Que é só aquela silhueta de prédios e as torres, né? Então, esse é o processo. Aqui é o edifício Viaduto, do Artacho Jurado, onde mora o meu filho Bruno. É o edifício que ele tem uma angulação característica. O Artacho Jurado é outro que está aqui exposto, porque ele foi um construtor absolutamente original. Os prédios dele depois viraram moda, mas era um estilo muito diferente, porque ele usava pastilhas cor-de-rosa, com ferros retorcidos em Art Nouveau, com azul, pintado de azul, coisa do tipo. Então as cores eram muito misturadas. É o cara que marcou a cidade. O Artacho Jurado, né, que fez o edifício Bretanha, onde mora o cartunista Angeli, é o edifício Bretanha. E uma coisa curiosa também é que o Artacho Jurado, apesar de ter jurado no nome, ele não estudou, porque ele não pôde servir o exército, porque o pai, que era anarquista catalão, não queria que ele jurasse a bandeira. O Artacho Jurado não jurou a bandeira, mas o nome dele era Jurado. Personagens marcantes, por exemplo, que para mim são inusitadamente desconhecidos. Teodoro Sampaio Rebouças. Aqui em São Paulo, duas paralelas que se encontram no infinito. E eles também tiveram carreiras paralelas. Dois negros, engenheiros militares, filhos de pais brancos com mães negras, que depois acabaram alforreando a família, comprando a liberdade deles, coisa do tipo, e estudaram engenheiros militares, fizeram um mapeamento do Brasil, ajudando a definir, né, os horizontes das cidades, a implantação das cidades, coisa do tipo. Então, o Rebouças, que é a Avenida Rebouças de São Paulo, e o túnel Rebouças do Rio de Janeiro, né, o André Rebouças era irmão do outro José Rebouças, se não me engano, e ele era abolicionista e monarquista. Ele foi embora junto com Dom Pedro II no navio, porque ele era a favor do fim da escravatura, mas contra a República. Ele era a favor do Império, porque Dom Pedro II deu a maior cobertura para ele. E aí o Teodoro Sampaio, que era outro também, nascido na Bahia, em Santo Amaro da Purificação, terra de Caetano Veloso, veio para São Paulo e saiu um livro agora maravilhoso da indústria Odebrecht, contando a história dele, com foto dele como engenheiro militar, fotografando com teodolito as paisagens que eu tipo, e tem desenhos, aquarelas dele também. E uma coisa curiosa é isso, quer dizer, esses dois negros, engenheiros militares, tiveram carreiras paralelas, eles também não se encontraram, não se conheceram, assim como as próprias avenidas dele em São Paulo só se encontram no infinito. Outra figura marcante também, Ramos de Azevedo, que foi esse arquiteto que fez o classicismo de São Paulo para os barões do café exibirem a sua riqueza, né? Com o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, o Palácio das Indústrias. E aqui eu fiz ele como um chefe de cozinha, um decorador de bolos, porque o Mário de Andrade falava dele assim, quer dizer, era o inventor da arquitetura chantilly, aquela que, para além das estruturas e dos detalhes construtivos, tinha esses apliques de acabamento nos telhados, as gárgulas, as coisas que são meio como se fossem decorativos, né? Então aqui é o Ramos de Azevedo decorando o seu bolo, né, de arquitetura. Das figuras marcantes aqui da história de São Paulo, os caras que ajudaram a marcar a cidade com o seu nome, coisa do tipo, o trabalho para mim começou com ele, que nasceu no dia do aniversário da cidade, no dia 25 de janeiro. Paulo Caruso, papai, nasceu no dia do aniversário da cidade e por isso, depois que ele partiu, todo dia 25 de janeiro eu faço um evento em homenagem, em lembrança a ele, porque eu sei que o meu nome artístico vai fazer com que se comente o nome dele. Eu sou o Paulo José Caruso, mas meu nome artístico, Paulo Caruso, é o nome dele, que morava em cima do Filé do Moraes, na Praça Júlio Mesquita, que tem aquele monumento maravilhoso da Nicolina Vaz Couto, que é o monumento dos pescadores sendo seduzidos pelas sereias.
mas tem as lagostas de bronze incrustadas fora do monumento. E o Jaguar chamava esse monumento de Monumento à Lagosta Desconhecida, porque era um foco de atenção. Tanto era o foco de atenção que elas foram roubadas e derretidas pelos passantes ali, e depois agora foram reconstituídas e estão lá expostas novamente com uma proteção blindada para que não haja um novo desperdício. Então, a partir daí, quer dizer, essa exposição, né, foi engendrada a partir desse relato da minha história afetiva com os meus pais na cidade. Então, os lugares onde eles viveram, lugares onde frequentavam. Minha mãe trabalhava na Praça da Sé, na Caixa Econômica Federal, onde nós estamos aqui hoje. E o meu avô, que morava na Liberdade, na Rua Taguá, onde tinha um casario ali. É o primeiro casario, eu acho que não diretamente ligado às empresas, né, que tinha o casario dos operários. Era um casario de classe média e desenhos muito peculiares. Essa aqui era a casa onde ele morava, na Rua Taguá 55. Aqui na porta, o vovô Paco, Francisco Lúcio Savério Bernardo Samuel Espanha Sanches. Pode chamar de Paco. Ele que me ensinou tudo, desenho, música, ele que pegava na minha mão e me ajudava a desenhar. Então, por isso está aqui também outro paulistano ilustre, que era espanhol. Uma das características minha e do meu irmão como desenhista é que nós começamos a desenhar muito cedo. Com 3, 4 anos de idade a gente começou a desenhar, estimulados pelo nosso avô materno, que era o seu Paco ali, que nos dava caderno de desenhos, e aí a gente começava a fazer essas histórias sequenciais, né, que estão aqui expostas, porque minha avó carinhosamente guardou esses desenhos. Aqui, por exemplo, é uma espécie de tiro ao pombo, são marrecos e patos voando e as balas estão passando por eles. E na sequência tem um avião caindo lá de cima, né, com chamas, né, e o piloto tentando desviar do cara que está lá embaixo. Tem um cara que tem uma espécie de uma espingarda, está no chão, coisa do tipo. E depois uma guerra entre quadrilhas de cruzados e cowboys no meio, com os cavalos, o desenho dos cavalos impressionante. E depois tem essa coisa que é uma característica. Quando chegava o momento que exauria a narrativa, aí eu escrevia fim. Eu não sabia escrever, mas já tinha o the end na história em quadrinhos que eu desenhava. E aqui nós vemos esse desenho em detalhe, que é o final da história, quando o mocinho acerta um soco no bandido, e o soco não tem o barulho do som, a onomatopeia está sugerida por esse brilho no rosto do bandido. E aí, em cima dos outros bandidos já caídos, coisas do tipo, o herói, né, conclui a história, e eu escrevo aqui, fim, com N de navio, porque eu não sabia escrever, mas eu sabia que aquele era o fim da história. Paulistanos ilustres aqui no Conjunto Nacional. Uma série de artistas marcaram a sua passagem pela imprensa através do seu trabalho. Uma coisa que eu acho interessante, assim como os grandes cartunistas do passado, J. Carlos, Voltolino, Belmonte, depois entre as mulheres também, a Hilde Weber, a Cissa, do Zélio, foram deixando através do seu trabalho impregnada a lembrança das caricaturas na imprensa. E aqui eu tenho uma outra visão, que é essa: você pegar as caricaturas como personagens, as caricaturas das pessoas que dão nome às ruas que são travessas aqui da Avenida Paulista. Então aqui é uma cena como se fosse o Abbey Road, eles atravessando a faixa de pedestre. Oswaldo Cruz, olhando para o Leôncio de Carvalho, o Bernardino de Campos, o Brigadeiro Luiz Antônio, Joaquim Eugênio de Lima. Esses caras são nomes das travessas da Paulista, são a própria exposição como personagens aqui interagindo com o público. E aí você vindo para cá, você tem uma visão do histórico deles, uma pequena biografia de cada um deles. Por exemplo, o Frei Caneca aqui, que aparece como no quadro da execução dele, ele foi fuzilado porque não tinha carrasco com hombridade suficiente para enforcá-lo, ele tinha sido condenado à forca.
Ele era contra o Império. Então foi 2 vezes condenado e foi condenado à morte. Frei Caneca. Ministro Rocha Azevedo, uma esquina aqui ao lado, onde foi construída a casa do René Thiollier, que foi um dos fundadores do modernismo da Semana de 22. Adoc Lobo, nascido em Cascais. Bernardino de Campos, outro cara importante que é a continuação da Paulista, um português importante. E aqui você tem ao largo do Conjunto Nacional as figuras expostas do Adoc Lobo, do Peixoto Comig, do Frei Caneca e tudo, na escala humana, quer dizer, estão interagindo com as pessoas, como se eles estivessem passando entre as pessoas. Falando um pouco mais da lembrança que eu tenho dos profissionais, como a Hilde Weber, por exemplo, que foi uma das primeiras desenhistas mulheres, né? Desenhava no estado de São Paulo, tinha uma charge marcando, a charge da Hilde, né? Foi esposa do Cláudio Abramo, né? Mãe do Cláudio Weber Abramo, que é um grande historiador, jornalista e muito atuante na defesa dos direitos humanos. Tipo. Então a Hilde Weber deu uma contribuição inexorável e inesquecível. Outro, o Belmonte também, que foi o único caricaturista paulistano que abdicou da cidadania carioca. Ele foi convidado a ir para o Rio de Janeiro, mas ele preferiu ficar em São Paulo, o Belmonte. E eu, assim como o Belmonte, tenho essa contribuição também de sou um caricaturista paulistano, fico aqui, nunca mudei da Vila Madalena, que é o bairro que eu moro, e todo dia 25 de janeiro eu faço um evento para impregnar a cidade das lembranças dela e, indiretamente, do meu pai, que era o verdadeiro Paulo Caruso, que nasceu no dia 25 de janeiro. Aí, dia 25 de janeiro, abrindo as exposições, falando de mim, do meu nome artístico, vão estar lembrando do velho Paulo Caruso, que foi quem me deu origem e ao meu irmão Chico Caruso. Falando dos meus contemporâneos, aí, os caricaturistas que marcaram a história da imprensa aqui em São Paulo, particularmente, a minha geração deve tudo a um velho desenhista, que está aí 70 e poucos anos, que é um jovem ainda, que é o Alci Linares, e que foi uma revelação do Pasquim, e daqui de São Paulo, um arquiteto formado pelo Mackenzie, mas foi quem ganhou o primeiro prêmio de revelação do jornal O Pasquim. Depois, quando foi promovido o Salão de Humor de Piracicaba, foi um dos primeiros premiados também, ganhou até um título de haut concours, porque ele já era considerado profissional. Ele foi quem nos levou para o Salão de Humor de Piracicaba, onde ficamos conhecendo Milor Fernandes, Jaguar, Zélio, Ziraldo, tudo. Aí fomos eu, Angeli, Alci, Santiago, mais os gaúchos, mais outras coisas. Aí que nós começamos a entrar nesse circuito de personalidades do humor em São Paulo. E aqui nós estamos entre algumas personalidades importantes da paulistanidade, que é, por exemplo, o cara que viu esse olhar de visionário dele, o Joaquim Eugênio de Lima, viu esse bairro aqui, que era um ilustre descampado, o Mato Alto, o Mato do Caguaçu, onde podiam ser abrigadas as mansões que mais tarde vieram morar os barões do café. Então ele é que fez o loteamento da Avenida Paulista. E aqui era uma mansão do Horácio Sabino, que foi derrubado pelo José Tschurz num concurso promovido para se construir o Conjunto Nacional, e quem ganhou foi este jovem, que tinha 26 anos à época, o Davi Libeskind. Foi o autor do Conjunto Nacional, esse prédio onde estamos hoje. E ele era de Paraná, Ponta Grossa, mas tinha uma caneta, uma pena fina muito importante. E ao lado temos o outro que dá nome à rua aqui, que é o Pamplona, José Coelho Pamplona, que foi um empresário fundador benemérito da Beneficência Portuguesa, era um empresário português, teve uma fábrica de sabão, fez muito sucesso como comerciante industrial e tudo, e ajudou a marcar a cidade emprestando seu nome para uma das avenidas mais importantes, que é a Avenida Pamplona. E estão todos aqui representados agora, assim como os ilustres caricaturistas, os ilustres caricaturados. Frei Caneca, Ministro Rocha Azevedo, Pamplona, Davi Libeskind, Joaquim Eugênio de Lima, etc, etc e etc. Uma pergunta que se faz é como é que começa, né, o artista, por exemplo, como eu, Paulo Caruso, virando o Paulo Caruso. Começou por causa deste cara aqui, nós temos uma imagem dele, este aqui, que é o responsável. O Walt Disney foi o cara que fez toda uma cenografia, uma cultura do desenho animado sedutora para as crianças. Inclusive, essa primeira história, que foi a que marcou um dos primeiros desenhos que eu vi,
que era o do personagem, né, da Terra do Nunca, e com os piratas e tudo, que é o Peter Pan, né? A partir daí, eu comecei, era isso que eu queria fazer, comecei a imitar e a reproduzir freneticamente esses desenhos e fui, de alguma maneira, me habituando à linguagem do desenho, que é uma coisa inesgotável. As caricaturas, inclusive aqui tem um pouco o processo de feitura, como é que é feito tecnicamente para você fazer o storyboard, depois a colorização, a filmagem e tudo. Mas aí, isso com 4, 5 anos de idade. Com 15, 16 eu já comecei a publicar desenhos profissionalmente e aí apareceu este outro responsável pela minha carreira, que é o Ziraldo, autor da Turma do Pererê, um livro que ele lança, uma história em quadrinhos que ele lança em 64. Na época eu tinha 14 anos e logo em seguida vem os Beatles. Depois, em 67, 69, vem a bossa nova, o jazz, coisa do tipo. Mas também em 64 teve um momento importante, foi o golpe militar, a ditadura que cerceou a liberdade de expressão. Então essa geração de artistas como Ziraldo, Jaguar, Milor, Fortuna, Cláudios, é que vão fazer a bandeira dos novos tempos e você não levar tudo muito a sério. E fizeram um jornal que o Tarso de Castro, que foi quem propôs, para substituir o Sérgio Porto, que ia fazer o jornal, mas não deu tempo, ele faleceu antes, e aí propôs para o Jaguar fazer um jornal de humor. E eles ficaram discutindo qual seria o nome, e aí resolveram dar um nome. Falaram, já que todo mundo vai falar que nós estamos fazendo um Pasquim, vamos dar o nome de Pasquim. E aí começou essa geração brilhante, né, da qual eu fui discípulo. E eu comecei imitando loucamente o Ziraldo. Eu queria ser o Ziraldo. De tanto imitá-lo, acabei virando eu mesmo. Aí comecei a publicar em jornais e revistas. E esse trabalho vai evoluindo, vai migrando para outras áreas, porque agora eu tenho um programa de caricaturas na TV Cultura que eu faço comentários da caricatura dos personagens que estão ali sendo entrevistados. As pessoas ficam falando a sério e eu fico me divertindo, brincando com os assuntos, que é uma maneira de ajudar a gravar as temáticas do que eles dizem, né? Tem um programa de rádio também que eu falo sobre música, sobre jazz, que é a cara do jazz, na Rádio Eldorado, onde eu comento também, através da minha ótica, do humor e da música, que eu também sou músico, a realidade das épocas que fomos passando. Então, nos anos 20, 30, 40, os band leaders, que eram, na verdade, caricaturistas do gênero, porque eles faziam músicas cantando e gritando, como Cab Calloway, essas coisas. Então, esse é um outro trabalho que eu tenho feito. Além disso, eu sou músico profissional, acredite se quiser. Isto aqui é uma carteira da Ordem dos Músicos e está aqui a minha foto. Eu, como pianista popular, estou tocando num bar agora, às quintas-feiras, no Bar Piratininga. Então, essa coisa, quer dizer, eu comecei por causa do Walt Disney. Será que eu vou acabar que nem ele? A respeito desse bárbaro assassinato aí dos autores, dos artistas do Charlie Hebdo, né? Tem muito se discutido sobre isso. E eu já tinha feito um comentário crítico com relação a eles, porque eu achei estranho. Quando eu vi o primeiro número em 2011, que eles promoviam humor sarcástico para cima do Maomé, como um símbolo, né, de religioso que eles deviam desrespeitar, eu fiz esse desenho. Quando eu vi o teor das matérias do Charlie Hebdo, que eram muito baixo nível, eu falei, pô, mas não é possível, isso aí os caras estão cutucando a onça com a vara curta. E fiz o desenho do editor, esse que foi assassinado, usando o Charlie Hebdo como escudo e cutucando o muçulmano com um bico de pena a cavalo, e o muçulmano vem vindo com a cimitarra a camelo, e os dois estão caindo num abismo, né? Que acabou acontecendo, de fato, né? Deles serem chacinados por esses fanáticos religiosos que eles estavam cutucando, né, com o bico de pena. Então, eu acho que essa questão é fundamental. Existem, sim, parâmetros. A gente que veio de uma ditadura aqui, que sofremos por prisão, por exemplo, essa geração do Pasquim, né, que foi presa porque brincou com o símbolo nacional, que era o quadro do Pedro Américo, da Independência ou Morte. Eles colocaram o Dom Pedro gritando, eu quero é Mocotó, né? Acharam aquilo um atentado ao símbolo nacional, foram em cana, passaram um tempo ali às custas do governo, censurados, né, com censores oficiais nas redações, coisa do tipo. Então, para a gente que passou por esse processo, existe uma noção muito clara de limites. A gente não pode brincar com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa que é uma bandeira conquistada e tem que ser mantida, né, a qualquer preço. Inclusive,
até pela autocensura. Tem alguns momentos que você tem que se discutir, né? O que você está querendo com o seu humor. Acho que o humor, na verdade, você usa sempre objetos internos. Você que tem a tua fonte de criatividade espelhada naquilo que é a tua educação, a tua formação. Eu senti com esses artistas, eu participei de um encontro na Normandia com artistas franceses, ingleses, e tinha uma postura muito sarcástica, muito amarga com relação aos objetos do humor deles. Por exemplo, uma das caricaturas que eu vi era a Carla Bruni, aquela mulher linda que era a mulher do Sarkozy e que foi de uma porrada de caras também, não foi só do Sarkozy, Mick Jagger, Eric Clapton, não sei o quê, porque ela era uma grande sedutora. Quando ela vai visitar a rainha da Inglaterra, os jornais tabloides, sensacionalistas, publicam as fotos dela nua, porque ela se promovia como modelo nua, inclusive. Aí eu fiz uma série de desenhos sobre ela nua, mas depois com as roupinhas para você vestir como se fosse uma boneca, roupa de ver rainha, roupa de ver o congresso, roupa de passear no parque, coisa do tipo, não sei o quê. Eu vi uma charge desses franceses, que não eram esses que foram vítimas, mas um outro grupo desses radicais, ela dando à luz ao filho do Sarkozy. Ela na mesa de parto, e não era ela, era uma boneca feia, não tinha nada do traço da Carla Bruni, e ela, em vez de estar dando à luz, ela está excretando por outro orifício uma massa disforme, mal cheirosa, coisa do tipo, e o médico está olhando aquilo e dizendo, é a cara do pai. Quer dizer, esse é um humor que os caras praticam. Quer dizer, na verdade, ali eu tive nessa discussão com eles, falei, isso, vocês estão me dando a sensação que eu sou a favor do aborto. Certas ideias não devem vir à luz, porque isso aqui é um atentado à Carla Bruni, à criança que está nascendo, ao Sarkozy, à mulher em geral e ao leitor como um todo. Quer dizer, é um humor que não tem nenhuma função de fazer pensar, ele só quer o esgar, né? Que não é racional, que não é intelectual, é uma outra coisa. Então, essa postura diante deles, eles me colocaram na minha linha de desenho de humor, que eu faço essa coisa crítica com relação ao momento que o mundo está vivendo, tipo, o meu humor não era humor, era melancolia, né? Então tem essa diferença. Eu acho que, para minha surpresa, nessa discussão que nós estamos tendo, alguns artistas estão defendendo essa postura crítica com relação ao fanatismo religioso, coisa do tipo. E indiscutivelmente, o que aconteceu é o seguinte, antigamente era pior, depois piorou, porque a partir desse atentado, a sequência que tem se dado disso, os outros atentados que estão acontecendo, então, de fato, nós estamos vivendo as consequências dessa postura dramática aí. Eu acho que, não digo que não foi pensado, mas foi muito mal gerida. Eu até fiz esse desenho do Charlie Hebdo cutucando o muçulmano com uma legenda que é o seguinte, o editor da Charlie Hebdo descobre com quantos Maomé se vende uma revista. Se vocês pensarem que depois do assassinato desse grupo, eles passaram de 30 para 70, para 1 milhão, para 7 milhões de exemplares, já temos a edição em português, que está esgotada hoje, por isso que eu não consigo mostrar aqui para vocês, né? Então, eu acho que eles descobriram com quanto Maomé se vende uma revista, sim.